Efésios 4, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pai Santo, nosso Abba Pai, louvamos ao Senhor pelo privilégio que temos de sermos teus filhos. Eu te louvo porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na tua presença. Te louvamos porque, embora tão pequenos e pecadores, o Senhor nos ama ainda assim. Obrigado porque a tua graça nos alcançou. Eu suplico que o Senhor nos esvazie nesse momento, ó Deus. Que a tua palavra realize em nós aquilo que ela quiser. Nós nos submetamos à autoridade santa da tua palavra e possamos mortificar a nossa natureza, entendendo que nós já fomos crucificados com Cristo, agora não é mais nós que vivemos, mas é o Senhor que vive em nós. Fala conosco, ó Deus, nos direciona segundo a ação soberana do teu Santo Espírito, nos transforma e produz em nós vida e vida em abundância. Em nome de Jesus eu suplico, tem misericórdia, Deus, das nossas vidas. Tem compaixão de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aprendido que nós nos tornamos novas criaturas em Cristo. Nós aprendemos isso na quinta-feira, de maneira breve, quanto à nova natureza que agora possuímos no Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E ele propõe essa novidade de vida que é característica do Evangelho de Jesus Cristo. João, escrevendo na sua carta, na primeira carta, no capítulo 2, ele diz: quem diz estar nele também deve andar como ele andou. Agora nós temos uma nova identidade em Cristo, nós temos agora uma nova vida. E diante dessa nova vida que Cristo propõe a nós, algumas mudanças são processadas durante a nossa caminhada. No momento em que nós passamos da morte para a vida, no momento que nós nascemos de novo, o Espírito Santo então começa a operar nas nossas vidas algumas mudanças que são internas no nosso coração e são manifestadas também visivelmente.
Mas essas mudanças que o Espírito Santo propõe e faz na vida do verdadeiro cristão, é uma promessa do próprio Deus de que estão chegando os dias em que eu farei uma nova aliança com a comunidade de Judá, com a comunidade de Israel, onde ele prometeu que tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Ezequiel 36, versículo 25, o Senhor fala, promessa para a igreja, promessa para o povo que é comprado, remido, lavado pelo sangue de Jesus. E o Espírito Santo diz: aspergirei água pura sobre vocês, vocês ficarão puros. Eu vou purificar vocês das suas impurezas. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar a vocês um coração de carne, para que vocês obedeçam fielmente as minhas leis. Eu vou imprimir na mente, eu vou escrever no coração, porque agora vocês são cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, não em tábuas de pedra, mas agora em corações de carne. Em Jeremias 31, o profeta também diz: estão chegando os dias em que farei uma nova aliança, que vem com Jesus Cristo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra, eu vou colocar um coração de carne, para que vocês andem num caminho. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior, e dar-vos-ei coração de carne, diz a palavra de Deus. Isso de fato se cumpre. Primeira mudança que é processada em quem se torna nova criatura é a mudança de condição. O indivíduo que outrora era inimigo de Deus, o indivíduo que outrora era filho da ira, como Efésios 2:3 diz, que era merecedor da ira de Deus, ele agora passa a ser filho, adotado em Cristo Jesus. A Bíblia diz em João 1, versículos 11 e 12, que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Veio para o povo que era seu, mas não receberam. Os judeus crucificaram o Messias, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos que recebem a Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas, aqueles que experimentam o maior milagre de toda a história humana, que é alguém nascer de novo, alguém que experimenta essa irradiação da graça no coração humano, onde o coração humano ele é transformado, onde o coração humano, outrora odioso a Deus, detestável a Deus, o coração que vivia a odiar o próprio Deus, agora passa a amar a sua palavra como bem mais precioso, passa a amar a Cristo e passa a amar a revelação de Deus através da pessoa do seu bendito Filho Jesus Cristo. Havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, diz Hebreus capítulo 1, nesses últimos dias nos falou por meio do Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então quem se torna nova criatura em Cristo, essa pessoa ela muda de condição. Ela agora nasce de novo, ela passa a ser filha de Deus. É como Jesus disse a Nicodemos: importa nascer de novo. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É por isso que a Bíblia é clara, isso não vai mudar daqui a tantos quantos anos passarem, se Jesus não voltar, daqui a 1 ano, a 2, não importa, o tempo é do Senhor. Mas o homem natural, isso nunca mudará, ele ainda mais compreenderá as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural, o homem psíquico, o homem almático, ele jamais será compreendido, ou jamais terá a compreensão, melhor dizendo, jamais terá o discernimento das coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso que eu digo sempre aos meninos, nós costumamos muitas vezes em nossas igrejas pelo Brasil investir tanto em discipulado, mas só se investe em discipulado para quê? Para quem se converteu de verdade, para quem nasceu de novo. Porque se você investe em discipulado para alguém que não ama a palavra de Deus, é como você tentar colocar um quadrado dentro de um cubo. E eu louvo a Deus pelo interesse deles, porque isso é muito raro. Mas o fato é que o homem espiritual de ninguém é discernido, porque nós temos a mente de Cristo. Essa mudança de condição que o Espírito Santo produz em nós é a mudança que o Evangelho produz. Todos aqueles que são guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, Romanos 8,15, esses são filhos de Deus. E a minha pergunta a você é filho de Deus? Você realmente é filho do Senhor? Outra mudança que o Espírito opera na vida de quem nasceu de novo é a mudança de natureza.
Uma das áreas mais difíceis da existência humana, de ser mudada, é a vontade humana. A vontade do homem sem Cristo é livre numa única direção, cada vez mais para longe de Deus. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Por isso a Bíblia é clara quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que a Bíblia descreve a condição do homem, a sua condição de miserabilidade. Quando ela diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, diz Paulo em Romanos 3, tornaram-se juntamente inúteis. A Bíblia mostra a condição do homem de maneira deplorável, um homem que está morto em seus delitos e pecados. Mas quando o Espírito Santo de Deus regenera e dá um novo coração a esse homem, a essa mulher, a esse ser humano, então agora, em Gálatas 5:24, a palavra de Deus diz que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Cristo crucificaram a sua natureza com as suas paixões e os seus desejos. Sabe essa história? Logo já não sou eu quem vive, Gálatas 2:20, mas é Cristo que vive em mim. Isso é para Paulo? Não, isso é para todo verdadeiro cristão. Sabe essa história? Se alguém quiser virar após mim, negue-se a si mesmo. E uma das maiores mentiras que Satanás plantou na igreja, e que muitos pastores verbalizaram durante séculos, é que existe o cristão espiritual e o cristão carnal. Isso é uma grande mentira. Não existe tal coisa. Qual o respaldo bíblico para um cristão carnal? A igreja de Corinto, você acha que quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele achava que todo mundo era crente? Ele manda o povo se examinar. Porque alguém é convertido ou alguém não é convertido. Não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada. Por isso que Jesus foi enfático em dizer que pelo fruto se conhece a árvore, pelos frutos os conhecereis. Pelo fruto se conhece a árvore. E o Espírito Santo produz na vida do verdadeiro cristão uma mudança paulatina, processual. Todas as vezes que eu olho para a minha vida, eu sinto vergonha do tipo de cristão que eu sou. E fico pensando no tipo de cristão que eu deveria ser. Mas todas as vezes que eu olho para trás, eu agradeço a Deus pela sua graça e digo obrigado, Senhor, porque eu não sou mais quem eu era. Mudança de natureza, a vontade é mudada, a vontade é obstinada. Eu me lembro conversando com um pastor amigo meu, ele tem 2 filhos, ele tem um casalzinho, e aí eu cheguei assim na filhinha dele, pequenininha, e fui abraçar. E ela veio naquele encanto, e ele disse para mim, ela é bobinha, olha aí, se vê um estranho aqui. E eu falei, tudo bom, menininha, como é seu nome? E ela disse o nome, toda fofa e tal, e falando, e aquele diachinho desse tamanho. Daqui a pouco, ele disse, agora aqui o garoto. Eu fui apresentar o menino. Ele foi apresentar a criança. Ô, rapaz, tudo bom? Ele... E virou a mão, quase que gira e bate na minha cara. E aí ele disse assim, não se assuste não. É porque essa aqui é regeneradazinha. Agora esse aqui tem um coração obstinado. Tem um coração obstinado. O Senhor Jesus muda a vontade, irmãos. Claro que isso é uma outra discussão sobre os 2 meninos, mas não é isso que eu quero chamar a sua atenção, mas para chamar a sua atenção que o coração outrora obstinado, morto em delitos e pecados, quando o Espírito Santo vem e toca, como diz aquela canção, tocou-me, Jesus tocou-me. Parei por aqui, nem vou cantar, porque minha voz é terrível, vocês sabem disso. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele toca, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair.
João capítulo 6, verso 44. Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E aí a mudança que o Espírito opera também é uma mudança de mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o que eu queria fazer você refletir, expondo esse texto nessa noite, é se de fato você já se tornou uma nova criação. Se de fato você já se tornou uma nova criatura. Os mitos vinculados ao fato de alguém se tornar uma nova criatura na igreja brasileira são incríveis. Alguns pensam que se tornar uma nova criatura significa colocar água na cabeça. Você colocou água na cabeça do indivíduo, o batizou, quer por imersão, quer por aspersão, seja com muita água, com pouca água, ele então se tornou uma nova criatura. Outro mito de ser de fato uma nova criatura em Cristo é o dinheiro e a contribuição. Em alguns lugares, os maiores dízimos, as maiores contribuições, são como uma forma de barganha, de troca, entre os líderes, os pastores e a comunidade, onde os que têm título e cargo são mais prestigiados, mais falados. Uma nova criatura no cristianismo brasileiro significa um entusiasmo emocional, uma empolgação juvenil e adolescente de 6 meses, que é baseada no acampamento, no retiro espiritual, num congresso, que logo passa. Ou talvez para alguns novas criaturas, como muitos se engajam como líderes de juventude, como líderes de departamentos, e não poucos saem frustrados com esses, que são como palha, que pegam fogo, que vão fazer e acontecer, e de repente a teologia bíblica, ela não apaga o fogo, ela só esfria o falso fogo. E diante disso, a pergunta que não quer calar é: ô nova criatura em Cristo, onde estás? A esposa olha para o marido e diz: teve um tempo que eu olhava e vi uma nova criatura em você. Passados 3 meses, o que foi que aconteceu? O marido olha para a esposa e diz: olha, eu estava olhando aqui, eu estava vendo a nova criatura em você. Agora você está igual a sua mãe, a sua tia. Cadê a nova criatura? Onde estás, nova criatura? Estás perdida por aí? Que nova criatura é essa que de repente aparece e daqui a pouco ela some, ela se dissipa? E é nessa carta aqui, escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, encarcerado, mas a palavra de Deus não estava algemada. Preso em Roma, ele escreve aos irmãos em Éfeso. E ele então irá exortá-los quanto à santidade cristã, exortá-los quanto a conteúdos práticos da vida cristã. O que é de fato ser cristão? Será que ser cristão é somente carregar uma Bíblia debaixo do braço durante o domingo? Não. Ser cristão tem a ver com a sua característica, com o seu estilo de vida. Tem a ver com o fruto que você carrega no seu cotidiano. E nessas exortações quanto à santidade cristã, Paulo inicia dizendo: isto, portanto, versículo 17, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então Paulo está dizendo e insistindo com aqueles irmãos de Éfeso, insistindo com a igreja batista e gentil do Ouro, insistindo com a igreja apóstata evangélica brasileira espalhada pelo país, insistindo com você,
comigo e dizendo: olha, eu insisto que você não mais ande como também andam os gentios. Aqui, esses gentios aqui são ímpios. Não viva mais como vivem os ímpios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não viva mais com os ímpios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, na futilidade do seu pensamento. Não viva dessa forma, porque eles estão obscurecidos de entendimento. A sua mente é cega, a mente do homem natural é cega para contemplar as verdades de Deus. A mente do homem natural não pode apreciar a graça de Deus. A mente do homem natural não pode apreciar o sangue de Cristo derramado na cruz pelos nossos pecados, porque o entendimento está obscurecido. Paulo diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. O entendimento cego, obscurecidos como uma venda, como cegos que tateiam no escuro. A mente é cega, por isso que os olhos são inúteis quando a mente é cega. É por isso que a Bíblia diz: o tempo todo eu estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente, que vendo não veem, ouvindo não ouvem, e não percebem, para que não se convertam e não sejam curados. E Paulo está insistindo com esses irmãos. Eu digo a vocês, eu insisto a vocês, ele roga, ele está insistindo, como um pastor faria a sua congregação, que vocês não vivam mais como os ímpios, estão obscurecidos no seu entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, alheios ao reino de Deus, alheios à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, alheios aos ensinamentos de Cristo, por causa da dureza do seu coração. Ele diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A dureza do coração, ela leva à insensibilidade. Pela dureza do seu coração, se entregaram a toda espécie de impureza. E os homens abandonaram as relações naturais pelas mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão jactanciosos, orgulhosos, soberbos, avarentos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Destes, afasta-te. Tendo se entregado a toda sorte de impureza. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Versículo 21. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Não foi assim que você aprendeu de Cristo. A mente ímpia é cega, mas a sua não. Os ímpios têm um coração duro, coração de pedra, amargurado, que não perdoa. Mas o seu coração não é assim. Eles estão cegos no entendimento, alheios à vida de Deus, nem aí para o reino de Deus, nem aí para os ensinamentos de Cristo, nem aí para as almas perdidas. E é por isso que nós estamos doentes, meus irmãos. A gente não chora mais por uma vida que está indo para o inferno sem Cristo.
Por isso nós estamos doentes. Falta-nos o ardor, o amor, a paixão pelas almas perdidas. Falta-nos o ardor que Paulo tinha de chegar para uma determinada igreja e chorar e se derramar, dizendo: olha, eu passei noite e dia me derramando em lágrimas, porque lobos vorazes poderiam penetrar no meio do rebanho. Falta-nos o fervor e a piedade que os homens santos e mulheres do passado tinham. Como o próprio Paulo escreve em Gálatas 4,19, ele diz: meus filhos, pelos quais eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Infelizmente nós estamos diante de uma geração zumbi, meus irmãos, que tendo perdido toda a sensibilidade, mas não foi assim que nós aprendemos de Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato vocês têm ouvido e foram instruídos segundo a verdade que está em Jesus. Não foi assim que nós aprendemos de Cristo. Se é que de fato nós nascemos de novo. Se é que de fato nós não somos apenas meros religiosos. Se é que de fato a graça de Deus nos alcançou. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se o mundo perdeu a sensibilidade, se o mundo vai de mal a pior, se os ímpios, tendo perdido a sensibilidade, se entregaram a todo tipo de depravação, se eles, pela dureza do seu coração, estão obscurecidos no entendimento, não foi assim que nós aprendemos de Cristo. Nós aprendemos que nós temos a mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Nós aprendemos a não nos conformarmos com este século, mas a sermos transformados pela renovação da nossa maneira de pensar. Às vezes a gente liga a televisão, vê um fato lá, uma tragédia, não nos comove, não mexe mais conosco, não nos causa mais compaixão. Parece que as pregações que nós ouvimos, e tantos homens que Deus já usou na história, parece que ao invés de produzirem em nós mais quebrantamento, mais vida piedosa, produziram em nós indiferença. Parece que nós estamos anestesiados. Parece que nós estamos tomados por uma espécie de prepotência, de arrogância. Parece que nós estamos tomados por uma espécie de dureza de coração e de autossuficiência que é repugnante para Deus. Por isso que Lutero dizia que qualquer homem que se gaba do seu livre-arbítrio e das suas obras para a salvação não conhece nada sobre a praga do pecado que está dentro dele. Por isso que o livre-arbítrio é a deusa pagã que a igreja moderna tem adorado há muito tempo. E o cara acha que é ele que se salvou, foi ele que fez, ele que aconteceu. E o que a Bíblia diz na carta aos Efésios é que é por graça, não é por mérito. Mas não foi assim. Não foi a viver uma vida dissoluta, insensível. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo os desejos do engano. Você precisa se despojar da sua velha natureza. Você precisa trocar a roupa do velho homem. Você agora morreu e a sua natureza está escondida com Cristo. Você morreu para o mundo e agora você vive para Deus. Não foi ninguém que pediu para que você dissesse que é cristão. Mas você precisa se despojar da sua velha natureza, que se corrompe por desejos enganosos. E se despojando então do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, você seja renovado no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Novas criaturas vivem de maneira diferente. É muito fácil ser cristão aqui dentro. O difícil é lá na sua casa. É difícil ser cristão no íntimo, no oculto, quando não tem ninguém para lhe ver.
É muito fácil dizer glória a Deus, aleluia. E a palavra profética se cumpre hoje aqui. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É muito fácil balbuciar palavras. Muito fácil parecer santo, parecer justo. Isso é mole. O desafio é ter a mente de Cristo. O desafio é pensar acerca do reino de Deus. O desafio é se revestir, como Paulo disse, do novo homem, da nova natureza em Cristo que nos habita. Isso é mais difícil. Porque Jesus disse que a semente que não morre não germina. A semente que não morre não pode dar fruto. Se o ego não morrer, se o ego não for negado, a nova vida em Cristo será abafada por Ele. E vocês precisam entender quanto amor Deus tem por vocês e anunciar-lhes isso essa noite. Você pode ter nascido na igreja. Você pode ter sido criado na igreja. Batizado na igreja. Sepultado na igreja. Se você estiver somente nesse templo e não em Cristo, você pode perecer eternamente no inferno com o pacote todo. E lamentavelmente nós nos escondemos atrás de uma capa religiosa muito bonita. E parecemos como verdadeiros sepulcros caiados. Por fora parecemos belos, mas por dentro estamos cheios de ossos de imundície. Mas o que a palavra diz é que nós devemos nos despojar do velho homem, da velha natureza, e nos renovar do novo homem, em semelhança de Cristo, em retidão, em vida, em quebrantamento de coração. Onde estão os homens e as mulheres quebrantadas desse tempo? Onde estão? Onde estão aqueles e aquelas que não considerarão as suas vidas como preciosas? Onde estão? Onde estão aqueles e aquelas que investem suas vidas em vida de oração? Onde estão? Onde estão os homens piedosos? Onde estão? Onde estão as mulheres piedosas? Onde estão? Onde está pastor Michel, os pastores quebrantados? Onde estão? Que a palavra é para mim primeiro. E agora ele vai dar conselhos práticos, se revestindo do novo homem. Verso 25, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Para deixar a mentira, é preciso que você entenda, antes de tudo, que você é uma mentira. Que é isso, pastor? O apóstolo Paulo diz em Romanos: seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Você é uma mentira. Todo homem é uma fraude. Todo homem é um impostor. Por isso seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. A memória humana é uma emérita falsificadora dos fatos. Nós acrescentamos informações, omitimos informações.
E você só pode deixar a mentira se reconhecer a si mesmo como mentiroso. Você entende por onde começa a vida cristã? Se você lê esse texto, deixa a mentira, e você pensa naquele que precisa deixar a mentira. Não, o texto está falando com você, que você é mentiroso. E precisa deixar a mentira. E enquanto não reconhecer o seu pecado, dizendo, Deus tem misericórdia de mim, que eu sou um homem pecador, você não poderá deixar a mentira. Você não tem força alguma em você mesmo para vencer o pecado. Por isso que o cristão é sensível à sua indignidade, mas o incrédulo racionaliza seu pecado. Por incrédulo, a culpa é de Deus, a culpa é do diabo, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é dos irmãos, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Mas somente os quebrantados de coração podem dizer, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador do íntimo. Deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próprio. E não é a sua verdade, não é a verdade da ideologia, não é a verdade da nossa conveniência, irmãos. Porque nós queremos um Jesus que seja confortável à nossa plataforma de vida, ao nosso estilo de vida, à nossa plataforma política. Nós queremos um Jesus que se adeque às nossas características. Mas nós precisamos reconhecer que a verdade a que devemos nos apegar é a verdade daquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É a verdade do Evangelho. Nós devemos conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor de tal forma que o Evangelho produza em nós o fruto de vida e paz que Ele prometeu que faria. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nossa ira não deve durar mais do que um dia. Irai-vos e não pequeis. Como isso é difícil, não é? Controlar as nossas pulsões. A velha natureza, a ira. Lutero disse que pensava que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas ele disse que descobriu que o miserável sabe nadar. E o pecado é como uma barba. Você faz, daqui a pouco tem que aparar, e ele começa a crescer de novo. Porque você não é pecador somente pelo aquilo que você faz. Pecador é uma condição existencial sua. Você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador, ou seja, a sua natureza pecaminosa habita em você. E o que ele está dizendo despojai-vos dessa natureza, irai-vos, não pequeis, a sua ira não deve durar mais do que um dia. Se irou, não durma zangado, não prolongue isso. Não guarde ódio, não guarde inveja, não guarde rancor. Perdoe. Porque você é nova criatura. E você precisa, como nova criatura, se despojar do velho homem e se revestir do novo homem feito à imagem do seu Criador. Ele diz no verso 27, nem deis lugar ao diabo. O que a Bíblia diz acerca do diabo é que ele é nosso adversário e ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E o que a palavra diz é que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Não devemos dar lugar ao diabo no nosso cotidiano. Você já reparou, às vezes está tudo bem dentro de casa, está tudo tranquilo com a gente. Do nada acontece uma coisa e uma pequena faísca vira um grande incêndio. E a gente às vezes não fica atento que a batalha não é contra seres humanos, não é contra pessoas. Mas a Bíblia diz em Efésios que a nossa luta é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa batalha são contra demônios. Nossa batalha é por quem está atrás das pessoas as usando como marionetes. Não dê lugar ao diabo. Aí ele vai dizer no verso 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ele fala do necessitado, você que está roubando, não roube mais, trabalhe, faça com a sua mão aquilo que é bom. Viva com dignidade, para que tenha com que acudir ao necessitado. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A nossa boca, meus irmãos, deve ser fonte de vida. A Bíblia diz que na nossa língua
A vida e a morte estão no poder da língua. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você pronuncia. Muitas vezes usamos a nossa língua para maldizer seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. Usamos a nossa língua como instrumento de Satanás e não como instrumento de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque vocês morreram, a vida de vocês está escondida com Cristo. Vocês devem se revestir do novo homem. Aquilo que a gente fala deve promover edificação a quem está ouvindo a gente. Você conhece gente que só conta desgraça, só conta coisa ruim. De vez em quando o pastor recebe uma ligação assim. Não é daqui não, aqui é todo mundo. Ninguém faz isso. Mas irmãos, não deve sair da nossa boca nenhuma palavra que for promover a destruição, que for promover a amargura, que for promover no outro aquilo que nós não gostaríamos de ouvir. A gente deve ter cuidado com aquilo que a gente fala. Às vezes por causa da língua, de um veneno mortífero nesse órgão pequeno, mas tão destrutivo, nós podemos destruir vidas humanas. Podemos destruir nossos filhos, nossos pais, nossos cônjuges, nossos irmãos, por causa da língua. A Bíblia diz na carta de Tiago que essa sabedoria não vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Verso 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. O Espírito Santo de Deus, ele conhece o templo que ele habita. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Ele diz: longe de vós toda ira, longe de vós. Longe de vós toda amargura. Sabe o que é amargura? É a falta de entendimento da graça de Deus. Porque quem foi alcançado pela graça não vive amargurado, porque entende que devia muito mais e também foi perdoado. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Longe de vós, longe de vós. Não deixe essas coisas dominarem você, não. Não alimente essas coisas em você, não. Não seja um semeador de desgraça, de ódio. O ódio não pode vencer o ódio. Somente o amor pode vencer o ódio. E a palavra se fez carne, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o amor encarnou na existência humana. Sabe por quê? Porque todos pecaram. Graças a Deus. Graças a Deus que não foi somente os
cristãos de direita que pecaram, não. Todos pecaram. Graças a Deus que não foram somente os cristãos de esquerda que pecaram, não. Todos pecaram. Graças a Deus que não só foi as pessoas de Gentil do Ouro que pecaram, não. Todos pecaram. Toda a humanidade pecou. E toda a humanidade foi separada da glória da presença de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes, sede uns para com os outros benignos. Você sabe quais foram os cristãos que mais marcaram a existência do pastor de vocês? Alguns estão aqui. Eles marcaram minha existência de forma tremenda. Era gente benigna. Gente que você dizia assim, pô, o cara é tão bom que o cara parece ser besta. Ela é tão boa que parece ser besta. Pessoas benignas. Fazem sem esperar nada em troca. Eu conheci um pastor com muitos anos de ministério, com muito mais experiência que eu. E eu lembro quando a gente jogava futsal todos os domingos ali em Irecê. Um dia esse camarada apareceu lá, foi jogar bola com a gente. E eu comentava com um amigo meu, a gente conversava e a gente dizia, cara, como esse cara parece com Jesus. Esse cara parece muito com Jesus, cara. Esse cara fala igual Jesus. Você vê o jeito dele, a gente está quanto tempo aqui, o cara mal chegou, já veio 10 em cima dele. Esse cara parece muito com Jesus. Porque a gente fala tanto mal dos outros, a gente fala tanto mal dos pecados dos outros, mas a gente pouco percebe isso. Você olhar para dizer, rapaz, você está a cara de Jesus Cristo. Parece demais. Agora o que é que você diz daquele 00 crente, né? E você olha e diz, cara, você deve disfarçar, né? Agente secreto. E não parece, não. Mas nem esses a gente deve falar. E a gente peca por falar. Mas o que Paulo está dizendo, antes sejam benignos uns para com os outros. Compassivos. Sabe o que é compaixão? A compaixão ela só pode ser manifesta quando o outro erra ou falha com você. Esse negócio de compaixão quando está tudo bem, isso aí é história. Para boi dormir, eu não sou boi. Está tudo bem, eu vou ser compassivo. Não, isso às vezes é sentimentalismo que a gente tem. Mas a compaixão verdadeira do Evangelho é diante do pecado do irmão. É diante do pecado do outro. É você sofrer com. É você dizer, rapaz, fulano errou. Mas fulano também foi comprado pelo sangue de Jesus como eu fui. Fulano errou hoje, mas há 3 dias atrás eu fiz um negócio igualzinho. Ou mesmo que não seja igualzinho, até os bonzinhos, né? Os que não tem pecado, que tem um bocado que não tem pecado por aí. Até esses bonzinhos aí vão dizer assim, olha, eu preciso ser compassivo. Demonstrar misericórdia. Senão a igreja vira um retiro militar. Como a igreja evangélica virou. 50 milhões de soldadinhos de Constantino. Desse deslumbramento constantiniano que tomou a igreja brasileira. O pessoal se impressiona com prédios, com um deslumbramento nabucodonosórico.
Mas tu é meio maluco, né? Mas assim como depois do ano 300, onde muitos se tornavam cristãos por decreto e não por conversão, hoje também muitos se tornaram cristãos, não por conversão, mas por decreto. Porque uma autoridade religiosa que deveria ter passado mais tempo estudando a Bíblia e pregando menos, disse que elas eram convertidas, mas sem nenhuma evidência de obra do Espírito Santo na vida delas. Antes, sede uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sabe o que é perdoar? Cancelar a dívida do outro no meu coração. É não cobrar mais o débito. Porque eu devia um débito muito maior. A minha dívida era muito pior. E o Senhor pagou toda na cruz do Calvário. Perdoando-vos uns aos outros. Jesus disse: se o teu irmão pecar contra ti durante o dia, ele vier e disser a você: eu estou arrependido, perdoa-lhe. Até quantas vezes eu devo perdoar? Até 70 vezes 7. Eu encerro com isso. Conta-se que um homem tinha um grande rei, na verdade. Tinha um servo que lhe devia uma grande quantidade de dinheiro. E esse rei chega para o servo e diz: olha, rogo-te e peço a você que pague a minha dívida, senão vou encerrá-lo na prisão e você será punido severamente. Ele então implora ao seu senhor, ao rei, e como um bom súdito ele diz: Senhor, perdoa-me a minha dívida, porque é muito cara e eu não tenho como te pagar a dívida. Então o rei daquele país e senhor daquele servo diz: tudo bem, eu vou perdoar-te a tua dívida e irei cancelá-la totalmente. Aquele servo volta feliz. Até que no caminho aquele servo encontra um conservo, alguém que está abaixo dele. E vendo aquele conservo, ele diz: olha, eu fui perdoado de uma grande dívida, o rei me perdoou de maneira extraordinária. Mas eu só passei aquele constrangimento público porque você não me pagou a dívida. Eu só não tive condições de pagar ao rei por sua culpa. Aliás, os pecados que iriam ser debitados a mim, os erros que iriam ser debitados a mim, é por sua conta. Porque se você tivesse me pagado, eu teria pagado também ao rei. E aquele conservo disse para aquele servo: olha, eu não tenho com que te pagar. Eu te rogo, perdoa a minha dívida, eu não tenho condições de te pagar. Por favor, tenha misericórdia de mim. E aquele servo mau dizendo consigo: não. E colocou o seu conservo na prisão. E o entregou aos torturadores. De repente os amigos do conservo disseram: mas espera aí, rapaz. Foi esse camarada aí que acabou de ser perdoado pelo rei, pelo supremo rei. Como agora ele pode te encerrar na prisão se o rei teve misericórdia dele? Como pode ser isso? E aí foram contar tudo ao rei. Rei, o senhor foi muito generoso. Aquele miserável lá que te devia tanto dinheiro, o senhor perdoou. Mas ele encontrou alguém que o devia também. E ao invés dele ter feito como o senhor fez a ele, não, ele encerrou o rapaz na prisão. O que fará o rei quando encontrar esse conservo? Ou melhor, esse servo? O rei dirá: servo mau e negligente. Eu não te perdoei a dívida? Não deverias tu ter misericórdia do teu conservo, assim como eu tive de ti?
assim também fará cada um de vocês, se de coração não perdoar a cada um a seu irmão. Assim fará o Pai Celestial, como grande Rei, Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. O meu desejo é que essa palavra habite em você e produza aquilo que só a palavra pode produzir: vida e vida plena em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz